Tirei o óculos, a visão está super limpa, de longe, ao redor e totalmente cego olhando no celular. Não, não. Conseguindo postar nada no canal hoje não, talvez de madrugada, algumas coisas que eu gravei, penso que importantes. Já escrevi lá pra ótica, a mulher mandou uma nota fiscal, falei, como é que eu vou fazer com isso? Comuniquei aí, tem essa teoria da adaptação de óculos, né? Não consigo chegar a nada, porra. Não. Merda caindo ainda. Sabe ajustar na cara, ajustam. É o teorema da conversa fiada. Nossa, diferença bucal do caralho, né? Acerta, acerta, tentou acertar. Falta a boca pra um canto pro outro. Quando abre, tentar ajustar o desenho foi uma luta. E realmente a pele vai ter que paralisar um pouco a minha diferença de fala. Se tornou uma coisa. Quando eu era nova, já tinha marcado antes de trocar os dentes, né? Tornar os dentes um pouco maiores, entre um que era um pouquinho elevado, curtinho. O que foi esse alinhamento de aparelho? Entre menos um dente que andou, ficou tudo mole, né? Que ia voltar para o meio do caminho e alinhar provisoriamente esses dentes aqui, que magrinho, volta a ter uma diferencinha aqui no aparelho mesmo, que até então nada andou. Sem o aparelho, não botou contenção alguma. Fiquei vários momentos com o aparelho sem conseguir ter força, com sono imediato. O sujeito tomar antipatia da minha cara, enquanto já me enrolava de dinheiro, inclusive, há muito tempo. Entre as faltas de não receber e depois não pagar o dobro, né, na ida. Porque também depois me puniu, tem que ficar mais tanto tempo, ou seja, provavelmente para compensar, que são questões, né? Mesmo era do outro lado da cidade, no horário do almoço, trabalhava o dia inteiro. Adquiriu com processos inflamatórios, assim e tal, e parece que eu tinha que entender condições graves entre crianças, jovens, adultos, 300 mil coisas. Aí você fica cobaia de todo mundo e o que é, né? A enrolação que você não pode falar. Até porque prometia, né? O que é nem limpeza, nem merda, aquela merda, aquele anel machucando lá atrás que deixou roxo em alguns lugares. E quando eu marquei para tirar, falando que ia acertar tudo, ele marcou querendo que eu fosse e chegasse lá e fingisse que não agendou nada, que era para me despachar e até porque eu ia mudar de cidade, eu falei que eu queria tirar o aparelho e aí não quis tirar, então ele foi se despedaçando inteiro, como aconteceu algumas vezes. Uma coisa bem complicada. Me senti uma incompetente com salário e tal, o que é que ter que sentir algumas coisas, freios rasgando, o que é a seriedade daquela merda na boca, quem fica uma vida inteira não deixando tirar aquilo dos pedaços, o que é que passa na cabeça das pessoas. E porque somava esse mesmo sistema de situações que me enlouquecia quase que sempre, eu tendo que lidar com uma carga horária muito absurda, manejando cargo o dia todo. Inferno no relacionamento, que nem relacionamento, aquilo era uma desgraça. Não ter voltado para casa, não ter tentado pagar contas, de novo ter tentado acertar. E imaginar que aconteceria a quantidade de coisas que aconteceu que nem esperava baixar aqui. O que era em Vitória, entre aspas, um fechamento pós-doutorado independente, né? Um isolamento sai a qualquer modo, mas suma e vai ter um campo específico de atuação. Entre ter que voltar para casa, quem justifique pensar qualquer coisa, sempre pensam qualquer coisa de vocês mesmo, arraste cargo ou qualquer coisa assim. E o trem ficou tão feio. O que já era achar que ainda que bote uma instituição na justiça ou não, depois de um tempo. O que são os lugares grandes, você trabalhando, mas sempre perambulando e no meio de um povo que quanto mais você tinha conhecimento, mais expulsa deles e desconhecidos você fazia, se sentindo uma intrusa, tendo que deixar tudo gratuito na mão dos outros, o que era o limite, né? Da ação de graça, da mão de obra barata e da mão de obra cara, a ser cobrada, como sobreviver no meio de um bando de demônios daqueles. Que já era algo, né?
onde se tornou um dos campos mais milionários para todos os espertões, né? Fazerem todo o joguete da face da terra. Até que ponto você tem que constantemente olhar para trás, olhar para um histórico específico, ter responsabilidade de não ser mais um diabo, ou tem que seguir alguma coisa, né? Cometeu o erro de fazer a merda, né? A pessoa tem que entender que saiu de casa é pra morrer, não é pra voltar pra casa, né? Por mais esperto que já tá lá, são todos inimigos, porra, né? Mas tem questões que dizem que são mais ou menos etiquetadas. Eu tô querendo fechar a folha e dizer que na praxis da coisa o que é menos pior, né? Então, a gente tá seguindo quantos anos? Valeu a pena? Lógico que não. De forma alguma. Uma vida jogada fora. Pelo menos Deus me deu uma compensação muito grande de saber quem eu sou eu que tenho que saber. Não existia trato, não existia cartório, mesmo só, né? O que é retroceder? O antissentido, né? Corrente. Em aberto ao vivo e a cores. Falar nisso, chegou o tênis, falei, né? Não teria comprado, botei no pé ali, acomoda o pé, tende a ficar um pouquinho mais abertinho. Então, porra, é um azul marinho misturado. Eu não teria comprado, mas ele combina mais. Não teria comprado nenhuma das duas botas. Tem outro pra pegar, que ela falou pro meu namorado dela, marido dela voltar pra trás e pegar, e não voltou. Mas ela vem aqui quase que todo dia. Se enterrando em algumas coisas, eu me sinto tão desfocada das coisas, sabe? Cabelo caindo de novo. Realmente esticar a cara toda, que esticar a cara toda, tinha que esticar a cara, a cintura. Nunca gostei de lipo. Porra, tem disciplina pra no mínimo tá magra, sem gordura inflamada. Tô com bom senso, né? Tá aquela roda em volta. Pelo que eu comi, pelo que eu fiz e que eu passei em todas as coisas ao mesmo tempo, tá ótimo. Tem que entender, avaliar a coisa como um todo, né? Tá ótimo. Mas, de novo, aquela capa na frente grossa. Dá pra filmar, tá problema algum. Filmar, passar uma fita. Voltar para uns... Fazer na esteira 3 vezes, não fazer mais. Voltar para uns 74 até operar o rosto. Não dá pra se descer mais sem operar o rosto. Tá incomodando bem. O que é depois, né? Olha essa televisão, quanto que não é televisão, quanto que os artistas não empilham, né? Que todo dia eles gozam bem, tem muita festa, tem muito ouro, tem muita arma, tem tudo muito. Tudo muito. Há quem justifica a desordem de, né, arrastarem tudo ao mesmo tempo, que a guerra é, né? Tudo ao mesmo tempo. Ler alguma coisa, assistir alguma coisa, encostar no sofá depois, abraçar um travesseiro. Quando chega em casa tá geladinho assim, tá fresquinho. Entre deitar assim a qualquer modo assim, tá bom, ficou menos pior. Mesmo que eu não movimente aquelas coisas ali, ainda tem as panelas. Tem kit, você sabe, pelo menos tem também o colchão, levar pra onde, colocar onde. Já patentearam o meio da rua, beira das praias. Né? Você sentar, tanto tempo sem sentar, quando cheguei, sentei na cadeira. Você já tem que comprar ou entender que ali você não, né? Aí depois você sempre passa assim, lembra daqueles dias que nunca mais nem sentou na merda da praia. Né? Que vira na altura da praia. A altura do campeonato, águas depositadas na praia. Aqui, todos querem turismo, droga, sexo grupal, molhar a bunda na praia, tirando onda que eles estão comprando coisas e um joguete porco geral. Típico daqueles que nunca produziram nada, não fizeram merda alguma. Você tem que estar numa classe que é considerada, que eles acatam inclusive isso. E são estimulados para que assim sejam. Acabar logo com essa merda aqui. Acho que eu vou levar o frango de ontem pra casa pra comer amanhã. Reesquentar. Nervosa, querendo acertar isso tudo. E tem um monte de coisa pra gente falar ainda, né?